Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, queremos louvar e engrandecer o Teu nome. Muito obrigado pela noite que o Senhor nos concedeu, de descanso reparador. E agora mais um dia em que nós desejamos viver para a glória do Teu nome e também para o nosso bem. Que o Senhor abençoe a meditação que vamos fazer sobre a Tua palavra, que ela nos inspire, que ela nos alimente, que ela nos desafie, que ela nos console, que ela nos ajude a imitá-lo e a ter também, Senhor, uma postura diante da vida que seja agradável ao Senhor, mas que também seja abençoadora para aqueles que convivem conosco. Nós nos submetemos à graça do Teu Espírito para recebermos dele toda a orientação e verdade nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, quando o Fernando me convidou e me propôs falar alguma coisa sobre os temas da Páscoa, eu propus falar um pouquinho sobre o encontro que Jesus teve com Tomé. E naquele período eu estava lendo o Toque Suas Feridas, do Halleck, e eu achei bastante interessante algumas coisas que ali foram levantadas e fui atrás de outras, e aí então eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E o texto base é o texto de João, capítulo 20, versículo 24 até o 29. Acho interessante a gente poder fazer a leitura desse texto, para a gente se situar aí no que está acontecendo. Isso, toque suas feridas. Nossa, agora a cronologia eu não sei, mas ele... Eles estão publicando no capítulo. Eu só li o Paciência com Deus. Só. Esse toque suas feridas, ele fala sobre Tomé. Que o Paciência com Deus, ele fala de Zaqueu, né? Isso. Mas tem outros capítulos. Tem outros estudos de outros autores que nós vamos explicar. Pode ser que esteja nesse livro de Paciência com Deus. Eu acho que não está. Não, porque o livro é todinho baseado no Tomé e é um livro bem grande. Tem alguns capítulos muito interessantes, inclusive sobre a igreja. Eu gostei bastante desse livro. Muito legal. Então, João capítulo 20, versículo 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe então Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurado os que não me viram e creram. Bom, queridos, Tomé, ele possui uma cadeira cativa na história do cristianismo, né? Me parece que a cadeira cativa que ele possui é a cadeira da incredulidade, porque a gente sempre ouve essa frase, eu sou como São Tomé, eu preciso ver para crer.
E o grande problema das cadeiras cativas é que elas nos fecham os olhos para outros acontecimentos que envolvem a vida dessas pessoas que estão nessas cadeiras. Então, na nossa cabeça, Tomé é o cara incrédulo que precisa ver para crer, que precisa, pôr o dedo na ferida, e aí a gente perde essa função de pensar, porque tudo sobre Tomé já está pensado. Então, foi assim que eu me senti quando eu li o livro Toque Suas Feridas, o qual eu altamente recomendo, porém, antes de entrar nesse encontro de Jesus com Tomé, eu queria poder trabalhar um pouquinho algumas coisas sobre a vida de Tomé e que eu acho legal a gente estabelecer. Acho que antes de nós pensarmos em Tomé como alguém incrédulo que precisava ver para crer, eu acho que a gente precisa pensar que, antes de tudo, Tomé ele era um homem de fé. Então, se nós pegarmos o texto bíblico de João, capítulo 11, versículo 11 a 16, nós vamos ver Jesus manifestando a intenção de ir até Betânia, onde Lázaro estava morto. E já havia ali uma certa situação entre os judeus e Jesus, e os discípulos então perguntaram: poxa, mas nós vamos lá para... Os judeus querem matar Jesus. E Tomé, então, nesse momento, demonstra ter uma fé muito corajosa, porque ele diz assim: nós vamos lá para morrer com ele. Nós vamos até Betânia junto com Jesus, e se for necessário, a gente vai morrer com ele. Então, Tomé demonstra nessa passagem que ele tem uma fé corajosa, consequente, disposta a enfrentar dificuldades que ele não era nem mesmo capaz de entender, apenas para estar ao lado de Jesus e não abandoná-lo no meio de uma crise. Os demais discípulos, eles também estavam com receio de que Jesus fosse para a Judéia e algo mais grave pudesse acontecer com ele. Mas Tomé não nega o medo de que isso pudesse acontecer. Só que a fé que ele possuía o ajuda a enfrentar o seu medo e o dispõe a morrer com Jesus caso fosse necessário. Então, só tem um Tomé. E esse Tomé é interessante porque em alguns escritos da igreja a gente acaba encontrando que provavelmente o nome dele era Judas Tomé. Tomé é um apelido. Ele era gêmeo de alguém. Dídimo quer dizer igual ou gêmeo. Então Tomé ou Dídimo é a mesma palavra, Mas talvez na história da igreja ele aparece como Judas Tomé em alguns escritos antigos. Depois a gente vai perceber que lá em João 14, de 1 a 6, Jesus estava consolando o coração dos discípulos, dizendo que ele estava indo para preparar um lugar para os discípulos na presença do Pai. E aí Jesus olha para todos os discípulos e diz assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé pensou assim: opa, acho que eu faltei nessa aula. eu não sei não. E aí ele se volta para Jesus e diz: Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai. Como que eu posso saber o caminho? E aí eu me pergunto se os demais discípulos estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Se eles de fato sabiam o caminho e se eles sabiam para onde Jesus ia. E aí, nesse momento, será que só Tomé estava perdido? Ou será que os outros estavam fingindo saber? Aí, nesse momento, eu vejo que Tomé tem uma fé para se aprofundar naquilo que não entendia. E é necessário ter fé para se aprofundar, porque a gente nunca sabe o impacto que a verdade vai trazer na gente. Os medrosos preferem aquele lugar que já está estabelecido. Tomé teve essa fé. É igual o pessoal critica Pedro porque Pedro saiu do barco e afundou. Teve medo. E os outros que nem saíram, como é que fica? Então, Tomé teve essa situação bastante interessante, porque quando todo mundo, tá ok, Tomé falou: peraí, eu não sei não, me explica melhor essa situação. E aí, em João, capítulo 20, versículo 25, nos diz assim que disseram os outros discípulos, nós vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não ver
as marcas dos cravos e não puser a minha mão ali no seu lado, de modo algum eu acreditarei. E quando Tomé ouviu a respeito da ressurreição de Jesus, ele teve dúvidas. E eu vou falar um pouquinho da natureza dessa dúvida de Tomé um pouquinho mais adiante. Porém, eu acho que é uma grande injustiça o que nós fazemos com Tomé, a dar a ele a cátedra de um discípulo incrédulo, quando os outros passam desapercebidos. Porque senão, dá uma olhadinha em Marcos capítulo 16, versículo 11 e 12. Marcos capítulo 16, versículo 11 e 12. Lá diz assim: quando os discípulos souberam que ele, Jesus, estava vivo e que foram vistos por ela, não creram. Depois disso, ele, Jesus, se manifestou sob outra forma a dois deles que iam a caminho do campo, que é a história dos discípulos de Emaús, os quais foram anunciar aos outros, mas nem a esses deram crédito. É interessante porque esse texto de Marcos completa a informação de Lucas. Porque quando a gente estuda Lucas e vê lá os discípulos a caminho de Emaús, Lucas diz que os discípulos chegaram para contar, os discípulos de Emaús, que Jesus havia ressuscitado, e os discípulos que estavam lá disseram assim: não, é verdade, ele ressuscitou, nós o vimos, ele esteve aqui. E Marcos diz que antes disso teve uma outra situação, que os discípulos de Emaús chegaram, anunciaram que Jesus havia ressuscitado, e mesmo assim eles não acreditaram. Essa crença veio depois, então aí parece que a gente tem um delay entre o que Lucas escreve e o que Marcos escreve. E aí, seguindo as palavras de Jesus em Marcos 16, 14, parece que todos os discípulos estavam na mesma situação de incredulidade, se não vejamos. Por último, então, Jesus apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa. Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. Então, me parece que a questão da dificuldade de acreditar na ressurreição de Jesus não era de Tomé, eram de todos. Eram de todos. Por isso, então, que eu coloquei aqui nesse título a incredulidade, porque o crer e o não crer estão permeando essa situação. Então, amados, me parece que a incredulidade e a dúvida pertenciam a todos os discípulos, mas talvez só Tomé teve coragem de expressá-las. E eu queria dizer para vocês que no ambiente de tantas certezas, como é o ambiente religioso e evangélico, é necessário muita fé para expressar as nossas dúvidas. Seria mais fácil conviver com elas, mas é necessário muita fé para a gente poder expressar as nossas dúvidas no meio de pessoas e de lugares. Também tem uma coisa, né? Desculpa. Sim, fica à vontade. Você quer? Quero. Tem uma coisa também que aconteceu, que tem um evento que ele não participou, né? Todos estavam incrédulos. Sim. Todos, sem exceção. Sim. Acontece que o Senhor se põe na presença deles, que por uma razão, uma contingência, Tomé não dá. Exato. Então, todos eles tiveram uma experiência que Tomé ainda não tinha tido. Ainda não tinha tido. Então, é diferente, você não pode comparar Tomé sem a experiência com os demais que tinham tido a experiência. Com a presença do ressuscitado. E antes da experiência, todos estavam em dúvidas. Na mesma posição. Ele só foi mais honesto e dizer: exato. Só vou acreditar se eu puder. Isso. Eu não sei se Tomé era incrédulo ou se ele era honesto na situação de expressar as dúvidas que ele tem, né? Então, às vezes, eu acredito que também a gente finge crer para não ser o diferente. Mas o interessante é que quando a gente expressa as nossas dúvidas, de uma maneira ou de outra, em algum momento essas respostas vêm. Eu me lembro até hoje, porque 3 de julho agora é o dia que a igreja celebra a memória de Tomé. E eu me lembro que em um desses dias eu estava no mosteiro fazendo o retiro há muitos anos atrás, porque o prior ainda era o Dom Lucas. E quem pregou foi o Padre Roberto, não sei se a Vânia se lembra, a Vânia estava comigo lá. O Padre Roberto diz assim: a história de Tomé me enche de esperanças, porque eu também sou um homem que tenho muitas dúvidas.
E quando a gente convive com as nossas dúvidas, o Senhor vem e mostra para nós, está aqui, ó, num determinado momento, né, Ele emancipa essas dúvidas. Então eu tenho esperança de que ainda as minhas dúvidas encontrarão em Deus uma resposta, ou aqui ou lá. E aquilo me encheu de muita alegria. E o sermão dele foi de 5 minutos, né? Foi praticamente só isso. A dúvida não deixa de ser uma busca, né? Isso. É uma busca ao vivo. Então, Exato. é perfeitamente saudável na fé. O Halik, ele vai dizer, tanto no Noite do Confessor, quanto no Toque às Suas Feridas, e no Paciência com Deus, que precisa se fugir das respostas fáceis, que seria o ateísmo, a negação, ou o fundamentalismo, as respostas prontas. E que a fé não é um elemento para solucionar o mistério, mas que nos ajuda a viver com o mistério, sem tentar resolvê-lo, né? Então, Tomé viveu esse tema, né? Bastante interessante isso. Em João capítulo 21, versículo 2, relata que quando Jesus se manifestou junto ao mar de Tiberíades, estavam juntos Simão Pedro, diz a Bíblia, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E aí então o que a gente percebe nessa caminhada é que Tomé continua junto com os discípulos, e a sua presença no meio do grupo de discípulos mostra a sua fé em Jesus e o seu desejo de esperar, junto com esses discípulos, as promessas acerca do reino de Deus. E foi graças a essa esperança de Tomé que ele teve mais uma oportunidade de ter um encontro com Cristo ressuscitado ali no mar de Tiberíades. E aí ele também compartilha, né, ele vivencia daquela experiência da pesca maravilhosa e da renovação do chamado de Pedro, né, depois de Pedro ter negado Jesus e por 3 vezes, e aí por 3 vezes Jesus dá a oportunidade dele reafirmar o seu amor. E aí Tomé tem essa fé que nos permite aguardar as respostas de Deus, ou viver em resignação, mesmo quando essas respostas não chegam. E é para isso que nós cremos. Nós cremos para que, diante do mistério que a gente não compreende, a gente possa ainda permanecer de pé. A nossa fé não é uma fé que busca respostas, mas é uma fé que busca suporte diante daquilo que a gente ainda não compreende. Então, Tomé, ele, em Atos capítulo 1, versículo de 9 a 13, a gente vai perceber que Tomé estava entre os primeiros cristãos. Ele perseverou na oração, na comunhão e no partir do pão. E a sua perseverança é uma prova de sua fé, ou a sua fé lhe ajudou a perseverar. E aí, quando Jesus subiu aos céus, Tomé também estava presente. E foi nessa ocasião que em Mateus 28, 19 a 20, Jesus dá a grande comissão, né? Portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Tomé teve fé para obedecer o que Jesus havia ensinado. Dos lugares em que Tomé cumpriu a grande comissão, a gente pode destacar 2 países. Ele esteve na Etiópia e na Índia. E há um documento antigo da igreja, Didascalia Apostolorum, que é datada do final do século II, início do século III, que traz uma referência a Tomé, e a referência é essa. A Índia e todas as regiões a ela pertencentes, assim como suas adjacências até o mais distante mar, receberam a ordenação apostólica do sacerdócio de Judas Tomé. Ao que parece, Judas era seu nome e Tomé ou Dídimo, um apelido que significa gêmeos, que se tornou o guia e líder da igreja ali estabelecida na qual ele ministrou. Depois, quando a igreja oriental foi
comemorar a visita do patriarca da igreja na Índia, esse patriarca escreve algo no seu sermão a respeito de Tomé e da igreja. E ele diz isso, olha: há mais de 1900 anos, o apóstolo São Tomé, após estabelecer a primeira comunidade cristã em meio ao seu povo em Babilônia, voltou-se à Índia, dirigido pelo Espírito Santo, e movido por um zelo evangélico, atravessou todo esse subcontinente, anunciando as boas novas e batizando todos quantos creram no Senhor. Suas palavras caíram em terra boa, e produzindo fruto 100 por 1, se espalharam por todos os países da Ásia. No entanto, dadas as vicissitudes da história, essa igreja fundada com o sangue dos mártires, através dos séculos, tornou-se quase extinta, sendo reduzida a um pequeno e disperso remanescente. Desculpem. E aí, tendo visto um pouco da fé desse homem, que com frequência a gente diz que ele é um incrédulo, eu queria falar um pouquinho sobre a morte de Tomé, porque é bastante interessante. Depois de ter realizado um grande ministério entre os indianos, Tomé passou a ser invejado por alguns sacerdotes brâmanes que lhe atiraram uma lança enquanto orava. E o que eu acho interessante é que essa lança fere o seu lado, justamente aquele lado onde ele queria pôr a mão, né? Então, eu achei bastante interessante essa situação. E aí, na igreja onde Tomé foi morto enquanto orava, foi achada uma placa escrita numa língua pouco conhecida, mas que foi analisado por alguns sábios entre os brâmanes, né? E essa placa foi traduzida dessa maneira: Tomé, um homem de divina procedência, foi enviado a todas as regiões pelo Filho de Deus nos dias do rei Ságamo, a fim de instruir os povos acerca do Deus verdadeiro. Construiu uma igreja e realizou milagres admiráveis. Todavia, ao orar prostrado sobre seus joelhos, foi atravessado por uma lança, ficando essa cruz manchada com seu sangue, deixada aqui como um memorial desses acontecimentos. Assim, então, foi a maneira como a igreja e a história narra a vida e a morte de Tomé. Bom, como eu havia dito para vocês lá atrás, eu queria falar um pouquinho sobre a natureza da dúvida de Tomé. Eu queria pensar com vocês numa situação que o Halík levanta no livro dele, que eu acho que é bastante pertinente. Então, eu queria ver com vocês a possibilidade de como podemos entender a natureza da dúvida de Tomé. Mais do que ver para crer, Tomé disse que precisava tocar as feridas dos cravos e das mãos de Jesus e tocar o seu lado ferido pela lança. Sobre essa ideia de Tomé de ter que tocar, o Halík escreve o seguinte: talvez as dúvidas do apóstolo Tomé tenham sido de um tipo totalmente diferente daquela que hoje nós, netos da era cientificista e positivista, sofremos de vez em quando e que projetamos apressadamente sobre esta história. Talvez o apóstolo não tenha sido um materialista um pouco lento, incapaz de se abrir para um mistério que ele não pudesse tocar. E aí o Halík completa: ele levou a sério, e talvez a notícia, ele levou a cruz a sério, e talvez a notícia da ressurreição tenha lhe parecido um final feliz, fácil demais para a paixão de Cristo. Talvez tenha sido este o motivo pelo qual ele se recusou a compartilhar a alegria dos outros apóstolos e por isso tenha exigido ver as feridas de Jesus. Ele queria ver se a ressurreição não esvaziava a cruz. Apenas então ele poderia dizer: eu creio. Exato. Mas a ideia do Halík é, talvez ele tenha que pôr a mão na ferida para saber se o domingo da ressurreição não apagou a sexta-feira com as suas marcas e os seus sofrimentos. Isso me impactou bastante. Então, talvez o Tomé incrédulo
tenha compreendido a Páscoa de uma forma mais profunda do que os outros. Eu vou me recusar a acreditar se tudo aquilo na sexta-feira foi uma encenação. Se as feridas simplesmente apagaram e se esse corpo que ressuscitou não é o mesmo que foi ferido na cruz. A encarnação não foi uma brincadeira. Eu só vou crer se eu tocar e ver que é o mesmo corpo. Então o Halik, ele faz uma citação de São Gregório Magno, que tem um sermão a respeito de Tomé, e essa citação eu achei bastante interessante. A incredulidade de Tomé foi mais útil à nossa fé do que a fé dos discípulos crentes. Os discípulos crentes acreditaram, mas Tomé disse, não, eu preciso ver. E quando Tomé viu e tocou, e não sei se de fato ele chegou a tocar, porque quando ele vê, ele já diz, né? Parece que ele não quis tocar. Parece que ele não quis tocar, parece que ele já se convence. Naquele momento a gente tem uma noção da questão do sofrimento, da reencarnação, da encarnação. O verbo de fato se encarnou, era corpo de Jesus, era o corpo ressuscitado. E aí ele tem essa declaração, né? Meu Senhor e meu Deus. Então, com Tomé, nós aprendemos que ser um crente não significa livrar-se das suas dúvidas e das perguntas que ardem na nossa alma. Ser, de fato, um cristão é tomar a cruz das nossas incertezas, dos nossos paradoxos, das nossas dúvidas e seguir a Cristo mesmo com essa cruz. Não é uma resposta para todas as questões. Então, às vezes, né, quando a gente mais antigo vê aquela frase evangelística, Cristo é a resposta, às vezes não. Cristo é o paradoxo, não é a resposta. Não sei se ele é a resposta para tudo. Ele é o paradoxo. Ele é essa contradição. Ele é o Deus que se fez homem. Ele é o Deus imortal que na cruz morreu. Ele é o todo que se fez nada. É aquele que não pecou, mas que se fez pecado em nosso lugar. Então, me parece que Cristo não é uma resposta assim tão simples e tão fácil da gente abraçar. Quando nós estávamos fazendo um trabalho evangelístico lá muitos anos atrás, o grupo usou essa frase no canto, né? Isso é a resposta. E aí um estudante escreveu, qual é a pergunta? Essa é a grande questão. Então, com Tomé, a gente vai aprender que a fé não é um objeto de posse a qual a gente pode afirmar que temos ou que não temos. Para Tomé, a fé é um caminho que nós passamos a percorrer quando nós somos capazes de tocar as feridas do ressuscitado. Para Tomé, a fé não é um objeto de posse, que eu tenho ou não tenho fé. Para Tomé, a fé é um caminho que eu vou percorrendo na medida em que eu toco as feridas do ressuscitado e vou reconhecendo a sua presença na minha própria vida. Então não é um objeto, é um caminho. Não é algo que eu possuo, mas é um caminho que eu me disponho a trilhar, o caminho da fé. Oi. Não, não estava. E um tema realmente assim muito diferente, né? Ele falou sobre ciência, poesia e fé. E ao falar de fé, ele disse que fé é um dom. E o Borô é um tipo clássico. Mas quando ele falou disso, raramente eu vi uma situação parecida. Ele, não sei se empolgou, até se alterou, e falou assim com uma voz firme, uma voz mais alta do que normalmente fala, diz, e se você tiver fé, dê muitas graças a Deus. Muitas graças a Deus. Realmente o Halik vai trabalhar isso como a fé como um dom mesmo, né? E o Dom Geraldo, o monge que eu conheci lá em Ponta Grossa, que faleceu, ele dizia assim, a gente não pode criticar as pessoas por elas não terem fé. A fé é um dom de Deus. Como que elas podem ser criticadas por não terem recebido algo? Então ele tem essa visão mesmo da fé como um dom, como uma infusão da graça na vida da pessoa.
Calvino É. Porque Calvino diz que é pela fé a salvo. O texto não diz isso. O texto diz que é mediante a fé. Mediante a fé. É o caminho da fé. Isso. Não é porque você tem fé que você salva. Calvino diz, a fé é o meio por qual a salvação te atinge. Te atinge. Não é o passaporte. Isso. Pela graça sois salvos. Graça que Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom de Deus. Então, para Halik, a história da paixão, ela é emoldurada por duas afirmações. E ambas as afirmações são feitas em referências a Jesus e às suas feridas. A primeira afirmação é a afirmação de Pilatos, quando ele leva Jesus, já coroado, todo supliciado, olha para os judeus e diz assim: este é o homem, vê o homem, é esse aqui. E a segunda afirmação que Halik coloca como sendo a emoldurada, né, que emoldura a paixão, é a afirmação de Tomé, quando Tomé diz: vê, este é o Deus. E faz uma referência, né, uma delas, à humanidade de Cristo. Pilatos, vê o homem. E a outra faz a sua divindade, vê o Deus. E aí, para Halik, entre uma e outra afirmação está o mistério da Páscoa. Vê o homem, vê Deus. Entre essas duas molduras está o mistério da Páscoa. Então, Jesus, supliciado diante de Pilatos, é a exata representação da humanidade ferida. Uma vez que, por meio do mistério da encarnação, Jesus está presente na humanidade de qualquer pessoa. Então, não foi sem propósito que o próprio Cristo afirmou que aquele que der de comer a quem tem fome, que der de beber a quem tem sede, que acolher o estrangeiro, que vestir o que está nu, e que visitar aquele que está doente ou encarcerado, foi a ele que fez essas coisas. Então, ainda hoje, Cristo está ferido, esperando que a gente toque as suas feridas. Toda. Claro. Só para enriquecer. Porque a gente não tem suficiente informação lendo o Novo Testamento, ou é difícil capturar essa informação, mas a história da igreja dá bastante testemunha de que a igreja apostólica ela lutou muito contra o agnosticismo, não é isso? Isso. Ou seja, uma visão de Deus apenas espiritual. Não é isso? Isso. E por isso que o Novo Testamento enfatiza tanto a corporeidade de Jesus Cristo, e especialmente na ressurreição, que foi o tema da aula do Fernando Exato. Oliveira semana passada. É muito intenso a corporeidade de Jesus Cristo, porque ele está lutando contra o agnosticismo, então contra o platonismo. Deus é um ser que está lá em cima, não tem nada a ver com os humanos. Uma energia. E essa aqui não, é uma visão encarnada do Evangelho. Eu creio na ressurreição dos corpos, diz, não é isso? Exato. O credo apostólico faz duas afirmações sobre a ressurreição. Eu creio na ressurreição dos corpos e eu creio na ressurreição de Jesus Cristo. Então, é uma ressurreição referida a um corpo. Não é apenas um espírito. Exato. E em cima dessa questão do agnosticismo, o João ele até escreve, porque ele é um dos que combate o agnosticismo. Isso. Se alguém afirmar que Jesus não veio em carne, esse espírito não pertence a ele. E ele diz mais, aquele que nós tocamos, aí ele se junta também. Exato. Nós que tocamos o ressuscitado. Isso. Me parece que tanto Tomé quanto João foram grandemente impactados pela lança que feriu o corpo de Jesus. Porque Tomé diz: eu tenho que pôr a mão do lado ali, eu tenho que meter a mão ali onde a lança. Parece que essa cena, né, diz assim: olha, aqui eu vou viajar. O cara ser crucificado com os cravos nas mãos, ele pode até de repente fingir que morreu, mas sobreviver àquela lança, não. Então eu tenho que pôr a mão ali. Ali não tem o Mr. M que resolva. Ali ou ele ressuscitou, ou então me parece que Tomé tem essa questão realmente bastante séria. Então, ainda hoje, Cristo nos convida a tocar suas feridas como um caminho de fé que nos conduz até Ele.
porque quando você fizer algo a um desses pequeninos, a mim você me fez. Então, lá onde o sofrimento humano pode ser tocado, Cristo pode ser experimentado e reconhecido como um Deus compassivo, um Deus que sofre conosco, né? E conta-se uma história de Pascal, que quando ele foi suspenso da Eucaristia, porque a ortodoxia dele estava sendo posta em xeque, então ele não podia mais participar da Eucaristia, ele passou a cuidar de uma pessoa pobre e doente, levou para a casa dele e passou a cuidar, porque ele acreditava que cuidando daquele pobre e daquele doente, ele estava recebendo na casa dele o corpo de Cristo. Era essa a visão da identificação do Cristo sofredor com todo humano que sofre. Eu de alguma forma, tenho um contato com Cristo a partir do Cristo que sofre na humanidade de cada pessoa. E aí, quando alguém não consegue mais encontrar Cristo no ambiente das igrejas, nos seus sermões, nas suas celebrações e nas suas doutrinas, Cristo, se oferece a cada um de nós na possibilidade de encontrá-lo nas pessoas que sofrem. Todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos menores, a mim o fizestes. Então, se a gente pode encontrar Cristo no sofrimento humano do outro, eu também queria dizer para vocês que a gente pode encontrar Cristo nas profundezas da nossa própria dor. Cristo só não sofre na humanidade do outro, Cristo também sofre na minha própria humanidade. Esse sentido que o Halik está dizendo, toca as minhas feridas. Isso, toca as minhas feridas nesse sentido. Então, queridos, Cristo, quando veio a nós, ele não escondeu as suas feridas. Ele vai lá e expõe e mostra. Põe o dedo aqui, põe a mão aqui. Então nós podemos crer que ele também nos encoraja a nos despir das nossas armaduras e das nossas máscaras, das nossas maquiagens, e contemplemos as feridas e cicatrizes que escondemos dos outros e muitas vezes de nós mesmos. Da mesma forma como Cristo expôs a sua ferida e permitiu ser tocado nela, então nós podemos entender que também nós somos incentivados por esse Cristo a expor as nossas feridas e a permitir sermos tocados nessas feridas. Eu queria contar uma coisa. Quando eu era jovem, tinha uma história específica que me causava muito sofrimento. E eu até ia na igreja, mas eu ainda tinha uma visão que era melhor que Jesus não se meter nos seus problemas, porque eles eram grandes demais. Deixa ele lá, bonitinho. Exatamente no sentido que eu estava falando. Aí eu fui conversar com um pastor e ele falou um negócio tão legal que eu nunca esqueci. Ele falou assim: imagina Jesus nesta cena, com você, pegando na sua mão, olhando para você com amor e com compaixão, dizendo: eu estou vivendo isso junto com você. Foi uma coisa muito importante. Porque quando a gente tem as feridas, isso mistura com as nossas falências, os nossos erros. Muitas vezes, uma coisa que nos magoa, a gente responde com pecado. E aí, colocar Jesus numa situação de ferida, realmente muda. Muda tudo. Exato. E da mesma forma como a gente pode tocar as feridas do Cristo na ferida do outro, Cristo pode tocar as nossas feridas nas mãos do outro. Quer dizer, não sou eu apenas que toco as feridas de Cristo quando eu toco a ferida de um humano ferido. Mas Cristo toca nas minhas feridas quando um humano toca em mim também. Então, não adianta eu querer... Isso. Você nunca sabe quem é o Cristo, é o que está caído, é o que está chegando. Fica na dúvida, deixa isso. Exatamente. Então, não é só apenas eu enxergar o Cristo no pobre, mas é permitir que o outro enxergue o Cristo em mim e nas minhas próprias feridas. Porque às vezes nós temos até uma abertura para tocar na ferida dos outros e ajudar os outros. Mas às vezes nós não temos humildade suficiente para permitir que os outros toquem em nós e nos ajudem. Nós queremos ser o Cristo na vida do outro, mas não deixamos que o outro seja o Cristo na nossa vida.
A gente, às vezes, quer ajudar o outro a carregar a sua cruz, mas a gente não quer nenhum sirineu que carregue a nossa. Então, me parece que... É uma coisa tão incrível, né? Que o Cristo tivesse aceitado que um homem ajudasse ele a carregar a cruz. Exato. É incrível. Assim, incrível, incrível. E eu não sei, realmente... Eu estava conversando com o Abade no mosteiro de Ponta Grossa, agora na Páscoa, que eu e a Vânia passamos com eles lá, né? Eu disse para ele assim: eu tenho percebido nesses últimos dias o quanto eu sou orgulhoso para aceitar a graça de Deus. Como fere o meu orgulho estar numa posição de miséria onde eu tenho que aceitar a graça. Eu queria me apresentar diante de Deus de outra maneira. O meu orgulho é o grande empecilho para que a graça de Deus seja recebida por mim com alegria. Sabe quando você... Caramba, vou pegar porque não tem outro jeito, mas não queria ter que... É mais ou menos isso, né? Então, ao encontrarmos-nos com Cristo, Ele abre os nossos olhos para que a gente possa reconhecer as suas feridas presentes na humanidade, mas como nós fazemos parte dessa humanidade... Então, nós também podemos reconhecer as feridas de Cristo na nossa própria humanidade. Na nossa própria humanidade. Bom, acho que outra coisa que o encontro com Cristo nos leva a olhar é as feridas que nós causamos. Nós não somos apenas feridos. Nós somos também aqueles que causam muitas feridas. E muitos de nós nos consideramos pessoas justas e de mãos limpas, mas precisamos despertar desta ilusão de inocência e aceitarmos a responsabilidade pelo mundo, sabendo que o sofrimento não é apenas causado por meio de atos de pessoas injustas, mas também pela indiferença e pela falta de ação das pessoas que se consideram justas e de mãos limpas. Indiferença é um aspecto, mas às vezes tem ação mesmo, né? Exato. Sim, sim. A gente faz mal aos outros. Isso. A gente faz mal. Às vezes nós temos a ilusão de que não somos tão maus assim, mas eu acho interessante que o ato confessional diz assim: pecamos muitas vezes por pensamentos, atos, palavras e omissões. E às vezes a gente não entende que a omissão também é um pecado tão grave quanto a ação. Que a ação fere, a omissão também muitas vezes fere tanto quanto a própria ação. Mas tem a ação, tem as palavras, tem os pensamentos e tem as nossas omissões. E nós precisamos assumir responsabilidade por isso. Porque senão acredito que a gente vai ser tomado pelo espírito de Caim. Por acaso eu sou responsável pelo irmão que tu me destes? E a resposta é sim. Você é responsável pelo irmão que eu te dei. Assim como o irmão que eu te dei é responsável por você. Não tem como fugir. Nós estamos todos nessa arca chamada humanidade. E ali então nós somos responsáveis uns pelos outros. Não tem como fugir disso. E somos também corresponsáveis pelo fracasso do mundo, né? Exato. Portanto, às vezes a igreja se coloca numa posição que ela não tem nada a ver com isso. Não, o mundo fracassado tem a ver comigo. Exato. Eu estava lendo a ortodoxia Chesterton, né? Chesterton. Isso. E aí alguém faz uma pergunta para ele, né? Uma entrevista de uma revista dizendo assim... Eles estavam fazendo essa pergunta para vários teólogos. O que o senhor acha que há de errado no mundo? E aí a resposta dele foi: eu. Obrigado. O que tem de errado no mundo? Eu. Essa foi a resposta simples dele, né? Então eu acho bastante interessante. Esses dias, o Padre Brown, que é uma criação do Chesterton, quem quiser ver, esse grande teólogo inglês. Isso. Essa série chama-se o Padre Brown. Vou procurar isso. Então, uma fé que pretende fechar os olhos diante do sofrimento humano e do próprio sofrimento não é nada mais do que ilusão, do que ópio, uma fuga. E aí é dessa fé que o Halleck diz: eu também sou ateu se a fé for isso. Eu concordo com os ateus nesse sentido. Se a fé for um instrumento para negar o sofrimento humano ou o sofrimento
próprio, isso é uma pura ilusão e eu estou fora disso. Então, nós somos chamados a tocar as feridas do Cristo, as feridas de Cristo presente nas feridas e no sofrimento do mundo e da humanidade. Assim, a fé se abre para nós como um caminho que nos conduz a Cristo e podemos finalmente declarar: Senhor meu e Deus meu. O Halik até fala num dos capítulos do Toque às Suas Feridas a questão de que se ele chegasse numa igreja que não fosse uma igreja que fere e uma igreja que também é ferida, ele não entraria nessa igreja. Porque às vezes nós queremos uma igreja perfeita, e se a igreja fosse perfeita, ela seria Deus, ela seria o próprio Deus. Então, dentro da igreja há o fato da igreja ser ferida e há o fato da igreja também ferir. E ele diz assim: isso faz parte da nossa própria humanidade, a gente precisa encarar isso. Essa postura, né, diante do outro, frente ao mundo também, né? Eu preciso de perdão do mundo também. Isso, exato. Os erros que historicamente temos cometido. Isso. É interessante porque acho que foi o Pio XI, né, que teve uma ligação forte com o nazismo, e depois aí Pio XII, e aí a igreja pede perdão, né, em relação à ação que ele teve, né? Ele basicamente se omitiu. Ele se omitiu. E é interessante porque a gente vê isso com Jonas, né? Quando Jonas está no navio, e o navio está lá balançando, e o pessoal lança sortes, e a sorte cai sobre ele, e aí ele diz assim: não, eu sou um hebreu, estou fugindo de Deus, pode me lançar no mar que está tudo certo. Quer dizer, ele reconhece o erro dele, assume esse erro, e diz que os marinheiros se converteram. Então me parece que muito mais do que a perfeição, quando nós temos a capacidade de assumir o nosso erro, de pedir perdão por esse erro, isso também impacta a vida das pessoas. Eu não sei se é perfeição que as pessoas procuram, mas eu acho que é essa sinceridade. Olha, o erro foi nosso, nós erramos, nos perdoa, o erro foi esse. Podem nos jogar na água. E aí parece que o mundo espera da igreja isso, que ela se arrependa dos seus pecados e não se coloque numa posição de inerrância, né, e de infabilidade. O Jonas levou as últimas consequências do cara que você citou aí, né? O erro do mundo sou eu. Isso. O Jonas não só disse quanto Assumiu e pagou o preço. Pagou o preço. Bom, queridos, para encerrar então, após isso tudo que nós falamos, cada um de nós decidimos como e em qual medida vamos nos empenhar concretamente no esforço de curar as feridas humanas, a nossa e a dos outros. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Aliás, nós tivemos aqui também um pastor armênio, há uns momentos atrás, e ele explicou que salvação é a mesma raiz da palavra cura. Eu queria comentar que essa é a última aula do curso sobre a última semana de Jesus. Obviamente, o grande foco desse curso é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas essa aula desenha um caminho para a gente. Nós somos muito felizes de ter tido essa aula, porque você está falando e depois da ressurreição. O caminho é esse. Isso. O caminho é esse. Tem um minuto, né? Tem? Não, eu já encerrei. Não, porque a Isabelle me mandou um negócio que me comoveu. Porque ela me mandou uma história verdadeira, não sobre esse Papa, mas do anterior, que um sacerdote estava cumprimentando o Papa naquele segundo que daí ele disse para o Papa: ora pelo fulano que está no amigo. E o Papa, como é que se diz? Se comoveu com aquela frase e mandou chamar o sacerdote no outro dia. A Isabel que me mandou isso. E ele perguntou para o sacerdote: do que se trata? Ele foi um companheiro meu do seminário que perdeu a fé. E não é mais nada. E eu estou orando por ele. O Papa se interessou pelo caso e mandou chamar esse sujeito.
e descobriu que ele era um morador de rua, porque ele se formou muito em teologia, não muito para ele. E chamou o cara e falou: escuta, eu quero me confessar para o senhor. Mas eu não fui ordenado sacerdote, eu sou o bispo de Roma. Eu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vou ser sacerdote agora e aceita a minha confissão. E o homem ficou assim, que não sabia o que fazer. E o Papa se confessou com ele, pediu perdão pelos seus pecados. E o homem se arrependeu também dos seus pecados e voltou à fé. E o Papa nomeou a ele como um trabalho de homens de rua em Roma. É o líder do trabalho. É uma coisa impressionante. É um pouco isso que você está falando. É a recuperação da dimensão da ferida, da morte, da dor, da miséria, como instrumento real de cura e salvação. Exato. O Halik, nesse Toque Suas Feridas, ele conta uma história de São Martinho, que é, né, que diz que São Martinho estava num momento de contemplação e aí apareceu a figura de Cristo para ele. E ele achou um pouco estranho, porque ele olhou para aquela figura e disse assim: deixa eu ver as suas feridas. E quando Cristo fez assim, não tinha ferida. E ele diz que era Satanás tentando se passar por um anjo de luz para enganá-lo. Então achei interessante essa colocação, essa história de São Martinho, que para mim, se é verdadeira ou falsa, pouco importa, mas essa noção de que o nosso Cristo é um Cristo ferido. E na sua ferida ele se identifica com todos os que estão feridos. E que nós estamos tão prontos para adorá-lo dentro de um ambiente seguro e agradável, mas nós não estamos dispostos a tocá-lo nas feridas, ou no ferido em quem ele se oculta. Então, eu conheci um sacerdote que tinha um trabalho com moradores de rua, e ele tinha uma frase que em todas as casas de acolhimento ela estava lá impressa. Ele disse assim: Senhor, tu dissestes que se ocultaria no pobre, no indigente, no faminto, no sedento e no enfermo. Eu cuidarei de ti. E aí então essa visão, né, de que ele recebia o Cristo, não só o Cristo sacramentado na hóstia, mas o Cristo sacramentado na figura do pobre e do outro que sofre. Aonde houver um sofredor, ali está o sacramento da presença do Cristo, porque ele disse que se faria presente ali. Então isso de alguma forma tem que mudar como nós vamos lidar com a pós-ressurreição. O caminho de Emaús já é um sinal disso, que a presença do Cristo não seria mais como foi durante o ministério de 3 anos. Agora Cristo estaria oculto naquele que caminha do meu lado e que eu não consigo reconhecê-lo. Cristo está no estranho que comigo anda e eu preciso reconhecê-lo na figura dessa pessoa. Bom, queridos, obrigado pela paciência. Deus abençoe as nossas vidas.